nossa saída do centro de treinamento foi uma coisa que impressionou a todo mundo. E na contramão da história, de tudo que nós temos visto com chegadas de equipes em aeroportos, em saídas de centro de treinamento, com cobranças, com agressões, com ataques, a torcida de São Paulino, ao contrário, tem feito um outro papel. E eu gostaria muito que isso daí fosse falado, porque as coisas ruins, elas são mostradas exaustivamente. E por isso que é o principal artífice desse início de recuperação que nós tivemos, mas que ainda não está concretizado. O mundo é seu, torcedor tricolor! Entre brigar e bater o pênalti, eu prefiro ajudar na briga. Mas a paixão na minha vida é jogar futebol no São Paulo. E só não falo palavrão porque eu sou um profeta, mas aqui é São Paulo. E começa agora mais um SPF Cast, o podcast da torcida tricolor. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Tu és forte, tu és grande. Salve, salve, torcida tricolor, começando mais um SPF Cast, podcast da torcida tricolor. Estamos aqui no programa número 32º programa já. E só tem uma coisa a dizer agora, chupa peixe. E antes de começar esse programa maravilhoso aí, depois de uma vitória com V maiúsculo do nosso tricolor, antes de começar eu vou apresentar nossos convidados nossa bancada de hoje aí com um convidado especial. Então bora lá. Salve, salve, galera, olha na área falando. Vamos falar desse São Paulo e dessa vitória extraordinária pra cima dos nossos amigos santistas. Bora lá falar de São Paulo, caralho. Fala, torcida tricolor. Felizes aí, após uma vitória, 2 jogos bem feitos consecutivamente. Caiu na rede é peixe. Vamos nessa. E aí, moçada, galera tricolor, boa noite, aqui é o Vagnão, os Tricornetas, e vamos falar muito dessa vitória aí, né? Muita gente não acreditava, mas o time tá encorpado e vamos lá, vamos pra cima. E eu sou o Gil e vamos falar de São Paulo. Isso aí, vamos começar falando do jogo do final de semana aí, São Paulo 2, Santos 1. Puta, que maravilha, cara. Vou ser bem sincero pra vocês aí. E eu já falei em programas anteriores que os 2 jogos mais difíceis que eu achei que São Paulo ia ter, que a gente talvez teria problemas, seria com o Santos, com o Flamengo e com o Santos. Mas, né, pra calar minha boca, graças a Deus, São Paulo ganhou os 2 jogos aí, ganhou bem. Com o Santos, parece que chegou numa parte do jogo ali que o São Paulo tava com dó de continuar batendo no Santos, porque bola tinha, né? Mas é bom ter receio mesmo, que o time não tá também essas coisas. Começa a ir pra cima muito, era capaz de dar zica aí. Mas então, antes de começar a falar desse jogo aí, deixa eu dar uma palavrinha com o nosso convidado aí, Vagnão. Beleza, Vagnão? Cara, beleza, Gil? Tricornetas, canal Tranquilo. Tricornetas aí, canal muito, muito legal no YouTube que eu acompanho. E se você não acompanha, faça favor de ir lá pra ver o canal dos caras lá, que é muito bom. E fala aí um pouquinho do canal de vocês, qual que foi a ideia, como que começou, como é que tá. Legal, Gil. Seguinte, os Tricornetas nós somos 6 amigos aqui de São Paulo. Nós começamos com um projeto de, assim, como sair um pouquinho do tradicional, como se fosse uma conversa de bar, né? Organizando um pouquinho e gravamos a cada 14 dias, lançamos no YouTube, né? Estamos desde março, já fazendo finalzinho de fevereiro e comecinho de março. E estamos no nosso 13º programa. Quem puder ir lá, dar uma olhada, se inscrever no canal e paixão pelo tricolor, né, Gil? É isso que move a gente. Todo mundo já sofreu um pouquinho com o tricolor e agora a gente está
colhendo um pouquinho os frutos agora. Estamos sofrendo aí faz uns 3 aninhos já, né, cara? Esse ano o pior de todos, né? Mas e é engraçado que nós resolvemos fazer a página, né? No pior ano da história de São Paulo, né? Mas eu acho que tudo tem um porquê, né, Gil? Então, não sei se vocês pensam a mesma coisa também, né? Olha, fizemos a... Não, nós mudamos a... Acho que a torcida mudou o patamar esse ano, né? Então, tudo que a gente falavam da gente, a torcida modinha, tudo. Esse ano é o número de páginas de redes sociais do São Paulo foi o que mais aumentou, né? Foi esse ano, falando com o Hit, ele que passou isso daí pra gente, foi o lançamento de maior número de páginas de Instagram, canais de YouTube, no pior ano da história do São Paulo. Enfim, né? Então, tudo tem um motivo, né? Exatamente, você falou isso, é uma coisa que eu paro e penso bastante, assim, falei, nossa, a gente começou esse podcast esse ano e tal, tipo, numa fase mais ou menos, você já pensou se acontece alguma coisa? E São Paulo cai e tal, a história que ia ficar, caramba, a gente começou bem o pior ano da vida de São Paulo, porque se caísse ia ser o pior ano da história. Exatamente. Mas time grande não cai, né, Gil? Exatamente. E é nóis. Time grande é nóis. Mas beleza, fala aí o que você achou do jogo, cara. Dê seu pitaco. São Paulo 2, Santos 1. Olha, vou falar pra você o seguinte. Você, né, foi feita a introdução aqui maravilhosa. Nós paramos, se a gente continua com a mesma pegada, a gente tinha colocado uns 4 ou 5 no Santos. Não caímos fisicamente no segundo tempo, como estávamos caímos contra o Flamengo, o Atlético Paranaense também a gente caiu um pouco. E parece que acertou, né? A gente o meio de campo falavam que não podia jogar junto, os 4, o quarteto mágico não podia jogar junto, parece que acertou, né? E se acertou o meio campo, o restante da equipe tá indo junto, né? Sidão jogando bem pra caramba, a zaga, o Arboleda, o Rodrigo Caio, seguros, né? Gente, eles deram um chute na gente, né? Que foi aquele chute que foi o gol. Então eu achei que dá pra sonhar já um pouquinho mais alto, pé no chão, mas dá pra gente sonhar um pouquinho mais alto. Não sei o que vocês acham, não sei o que vocês acharam do jogo. E aí, Milton, o que falar do Hernanes, cara, desse jogo? O Hernanes sensacional, né, cara? O cara veio pra mudar mesmo o patamar de qualidade do meio campo do São Paulo. É lógico que ele não vai fazer todas as partidas no máximo de potencial que ele tem, porque ele já não é mais tão garoto assim, mas ele joga muito, né? Então, mesmo ele quando tá abaixo do que ele pode, ele já é muito bom pro time. E quando ele tá naqueles dias que ele joga tudo que sabe, ele arrebenta com o jogo, né? Nesse jogo ele colocou 3 vezes os caras na cara do gol. Colocou o Petros no final do jogo também, que acertou a trave, como se estivesse jogando sinuca, né? E ele na posição correta ali, jogando um pouquinho mais solto, sem ter obrigação de marcar tanto, pô, ele é sensacional, né? É muita qualidade técnica. É com a direita, com a esquerda, visão de jogo. E fora a responsabilidade também que ele chamou para ele, né? E acho que trouxe todos os outros com ele, né? O Jusilei, o Petros, todos encamparam essa atitude de grandes jogadores, né? Com a camisa do São Paulo. Independente do que jogam nas partidas, eles estão sempre com a mentalidade do verdadeiro jogador do São Paulo, né? Que não aceita derrota, que briga até o final. Então o Hernanes mudou o patamar do São Paulo. Muitos erros tivemos nessa temporada, mas a chegada do Hernanes foi uma bênção, na verdade. E eu acho que também o São Paulo agora jogando com o Jusilei e o Petros no meio de campo, corrigiu uma coisa que vinha muito errada, que o vetor do São Paulo para atacar, ele era um vetor para fora. Então ele não tava em direção ao gol nunca, ele estava jogando só pro lado. E mudou isso. Agora você vê que o vetor é para dentro, é em direção ao gol. E não à toa, nos últimos jogos, tanto contra o Flamengo e o Santos, você vê muitas jogadas diagonais. E é isso que abre uma defesa boa, né? E foram 2 adversários difíceis. Eu valorizo muito essas 2 vitórias porque, além dos 6 pontos, que
foi além do esperado para 2 jogos tão difíceis. Se fossem 4 pontos estaria muito bom, 6 pontos foi sensacional, mas pela qualidade dos adversários. São 2 adversários que, além de estar num ano melhor que a gente em termos de tranquilidade, eles têm boa qualidade técnica, são boas equipes, né? Então é muito diferente você ganhar de adversários desse nível do que você ganhar de um adversário mais fraco, que você fica ali na dúvida, pô, será que eu fui bem mesmo ou será que eles que não ofereceram resistência? Então, assim, o São Paulo vem tendo um ganho muito bom de qualidade de jogo, de padrão de jogo. Eu acho que muito por conta da qualidade individual dos jogadores os titulares, que são jogadores de bom nível. Não podemos dizer a mesma coisa do elenco todo, mas assim, se você pensar em time titular, o São Paulo tem um baita time titular. E é lógico que ia demorar para encaixar esses caras. O São Paulo praticamente fez pré-temporada no meio do campeonato. E agora que está encaixando, eles estão encaixando, um está conhecendo melhor o outro, escalados no lugar correto, começa a funcionar o negócio. Então, assim, a tendência é a gente ter um final de campeonato bem melhor, né? Ganhando algum fôlego mesmo. E vamos torcer, né? Esse campeonato tá apertadinho, quem sabe onde a gente pode chegar. E eu acho que a volta, desculpa te interromper, mas eu acho que a volta a confiança. E a gente pode ter, nós vimos isso na bola que o Hernanes mandou pro Cueva, foi uma bola de toque direto. Você vê que o cara tá confiante, ele arrisca mais a jogada, coisa que não estava acontecendo. Não sei se você concorda, né? A bola não queima, né? Começa a confiar. Tem um exemplo muito claro da confiança, que é o Sidão. O Sidão, ele tem uma saída de bola muito boa, e ele sempre teve isso na carreira dele. Ele sempre jogou muito bem com os pés. Ele fez isso no Audax, ele fez isso no Botafogo. No Audax ele dava chapéu dentro da área em atacante. Tamanha a confiança do cara. Aí no São Paulo, nas primeiras partidas, ele não estava confiante. Você via que ele errava a saída de bola. Agora ele pegou confiança, ele tá achando o Militão toda hora lá na frente. Ele lança na cabeça, no peito do Militão. Então a coisa tá começando a fluir para todo mundo, né? Eu não consegui assistir ao vivo, mas assisti o replay, os gols eu já assisti umas 300 vezes. E acho que tudo que vocês falaram é positivo, mas eu gostaria de acrescentar uma coisa. Eu vou fazer um elogio, assim, mas é grande elogio. Acho que tudo isso vem graças a preparem o coração ao Dorival, né? Ao Dorival, porque ele bateu muito a cabeça com ele mesmo naquela insistência daquele 4-1-4-1 maldito. Nunca mais volte ao São Paulo, essa formação. E aí, quando ele entendeu que ele precisava de 2 homens de marcação, no caso esse segundo nome é o Jusilei, deixar o Jusilei e Petros junto, cara, acabou, sabe? Aí o São Paulo parou de sofrer com defesa, parou de sofrer com ataque, os nossos laterais estão apoiando e voltando, tá o time inteiro se jogando por causa de um homem, sabe? Eu fico imaginando, se ele não tivesse nessa insistência desse 4-1-4-1 e deixasse desenvolver essa base de Petros e Jusilei na defesa, aí imagina onde São Paulo estaria. Você acha que teria perdido feio para outros times? Quantos pontos já estaria? Não estaria lutando já por uma Libertadores da vida? Sabe? Nessa insistência. Você pensa o quanto tempo foi perdido, né? Quanto tempo foi perdido, sim, né? Cara. Porque a torcida não é de agora que a torcida tá apoiando, desde o meio do ano a torcida tá fazendo, sabe? Tá fazendo, tá apoiando, etc, tá lotando o estádio, tá batendo recorde, e a gente passando vergonha porque o Dorival queria inventar, sabe? É você pegar as melhores peças e colocar pra jogar. A gente passou por uma fase que o Cueva tava mal, e ele mudou recentemente quando a seleção do Peru teve a oportunidade de ir pra Copa. Isso foi visível. Ele tava totalmente desanimado, aí a seleção conseguiu dar aquele up, o Cueva também, o futebol dele voltou. Então, assim, aproveita as peças que você tem, né? Então, acho que muito dessas 2 vitórias seguidas, que, como o Milton falou, que eu também não esperava. Eu esperava de 3 ou 4 pontos. Mas vieram 6 pontos, e nos 2 jogos o São Paulo fazendo bom, jogando bem, jogando consciente, a defesa não falhou, tomou esse gol do Santos, porque foi um gol, aquele gol tipo tomável, sabe? O
cara pegou de primeira, acertou um chute cagado, foi no ângulo, não tinha o que fazer. Né? Matou o Sidão, mas aí não é culpa de ninguém, o cara acertou um chute. Mas se não fosse isso, o São Paulo não sofreu com defesa. Sim. Isso não foi falha, foi mérito, né? Foi mérito do cara, não foi uma mérito, defesa foi do São Paulo falou, não. Foi cagada. O cara acertou um chute. Ele pegou de primeira, a bola, sabe, não susta a bola aí. Ele chutou, a bola foi no ângulo. Beleza, cara. Não foi erro da zaga, foi mérito seu. Então a gente tirando esse lance, a gente tá 2 rodadas ou até mais se pegar o jogo contra o Atlético também lá. É que a defesa tá fazendo bons jogos, sabe? O Arboleta e o Rodrigo Caio, eu acho que eles sentaram e falaram, ó, como é que você gosta de jogar, o que você gosta, como é que você faz, sabe? Vocês estão numa sincronia monstra, eles estão destruindo os jogos. Eu sei que o Hernanes foi o melhor do jogo, mas esses dois, o que eles estão fazendo, sabe? Ele e o Militão ali, o menino Edmar, que acertou um cruzamento agora, parabéns Edmar pelo filho. Eles são foi o primeiro que ali. Foi o primeiro de muitos. Mas aí, o cara acertou o primeiro cruzamento, ele deu um chapéu no defensor do Santos. Tipo, o Edmar dando chapéu. Tipo, bota confiança mais nisso pra você ver que o Edmar pode fazer. Entendeu? Sim. A gente voltava falando de confiança, o Sidão é um exemplo, mas o Edmar também. O Edmar ele fazia aqueles jogos tremendo. O cara tá dando chapéu agora. Então, assim, é confiança, mas falta de teimosia do menino Dorival fez esse São Paulo estar nessa ascensão. E tende a pegar agora uns jogos que aparentemente são mais fáceis, né? Que Atlético Goianiense fora, Chapecoense em casa e o Vasco fora. É possível fazer 9 pontos. A nossa meta é fazer esses 9 pontos, porque aí livra São Paulo totalmente e já coloca ele na briga por uma Libertadores. Porque esse campeonato ninguém quer ganhar nada, só estão querendo disputar a Série B. Título, Libertadores, ninguém quer ganhar. Então é possível São Paulo sim melhorar e etc. Esse jogo eu acho que não tem muito o que falar, não. Só que o São Paulo jogou muito bem e se fosse um pouquinho mais agressivo ali, com mais jogadinhas ensaiadas, igual do segundo gol, o São Paulo teria goleado o Santos. Mas tá bom, 2-1 é 3 pontos do mesmo jeito. Eu já sou um pouquinho mais negativo. Não sei se é negativo ou realista. Mas beleza, os caras estão com confiança, estão dando sangue, puta, vamos bater palma aí. Edmar, Dorival, Sidão. Puta, mas esses caras não podem estar no São Paulo ano que vem, cara. Puta que pariu, eu não acho que eles são. Não, mas aí é outra história, cara. É outra história. De não merecer estar no São Paulo ou o que tá fazendo agora. A gente tem que. Infelizmente a gente ainda não saiu dessa situação ruim. Então a gente tem que ver agora. Agora os caras estão dando sangue, eles estão fechados. Eles estão fazendo de tudo para fechar. Os caras estão de parabéns, vamos bater palma. Mas se o São Paulo continuar com esses jogadores, não vai ganhar nada ainda. Tem que montar acabou o Campeonato Brasileiro. Não, acabou o Campeonato Brasileiro, a gente vê o que dá pra montar. Óbvio que Edmar não dá pra ficar. O Militão não pode ficar na lateral direita, tem que contratar um lateral específico. O Militão dá pra jogar como volante ou como um zagueiro, tem que preservar isso. Precisa de uma pessoa pra jogar lá do lado do Cuiabá, porque o São Paulo tem muito jogador emprestado, então metade do ano já vai sair, então você tem que pensar em reposição. Um cara pra ficar a reserva do Prato. Então você tem que pensar realmente nisso. Só que para fechar o campeonato para o brasileiro é o que tem para hoje, é o famoso que tem para hoje. E São Paulo não era para estar passando por essa draga. O time de São Paulo tem um elenco muito bom, só que o Dorival ele não soube encaixar o time de São Paulo. Tá por falha de diretoria, contratação e venda de jogador e que traz jogador ruim. Sim, não conseguiu, mas ele demorou demais para encontrar esse São Paulo nessa formação e insistir nessa formação. Tá, acertou, agora vai. Vamos assim, vai até o campeonato assim. Até o final do campeonato. Eu acho que o que o Milton falou quando ele explanou é verdade. Você fazer uma pré-temporada durante o campeonato, um jogador que você não pediu, é muito difícil você acertar o time. Então, e você tendo que acertar o time com a pressão que você tem, de resultado, de tirar o time da zona de rebaixamento, é complicado. Você vê as galinhas. As galinhas que estavam lá na frente, com toda aquela quantidade de pontos, estão escorregando,
Imagina o cara ir trabalhar todo dia com aquela faca no pescoço, ter que tirar o time da zona do rebaixamento, sem os jogadores que ele pediu, não veio nenhum jogador do Dorival. Complicado, né? E o menino Fair Play, o garotinho Rodrigo Caio, que todo mundo ama criticar, o cara tá comendo a bola. Eu não chamo ele assim. Mas, ô Gil, isso daí passa muito por ele estar do lado de um cara que joga simples, cara. Joga simples e eficiente. Que o Arboleda, ele não é nenhum primor técnico, mas ele é sério, cara. Zagueiro sério. E isso faz toda a diferença. Sério e firme. É um cara que tá levando o Rodrigo Caio a jogar mais sério também. Porque o Rodrigo Caio adora uma matadinha no peito, né? Adora fazer uma coisa que não precisa, né? Então, assim, ele tá jogando mais sério, mais simples, mais rápido. E é o que a gente sempre diz aqui, ele tem a qualidade dele, sim. E o que às vezes complica é a questão dele nem sempre simplificar. E zagueiro precisa simplificar, principalmente quando a fase é ruim. Porque não tem margem de erro, então você tem que jogar simples. E o Rodrigo Caio vem jogando muito bem nessas últimas partidas, como todo o sistema defensivo, né? Eu acho que tudo isso muito ancorado na chegada do Arboleda, porque ó, o que esse cara pegou de dificuldade, chegar num ano desse, numa zaga que ninguém vinha dando certo há muito tempo ao lado do Rodrigo Caio. Ele chegou e tomou conta da posição, então é de tirar o chapéu o que o equatoriano vem fazendo. Eu acho que falta maturidade pro Rodrigo Caio. Porque ele vinha bem, cara. O ano passado ele ao lado do Michael foi uma das melhores zagas do Brasil. Tiveram seus momentos. Aí esse ano teve o episódio do Fair Play, eu acho que ele não. Quer dizer, antes disso, ainda teve as Olimpíadas, ele foi o zagueiro titular da seleção olímpica. E aí, beleza. Aí teve o episódio do Fair Play. Eu acho que acabou com o emocional dele. Ele não estava preparado para isso. Ele não tinha maturidade para lidar com aquilo. A partir daí começou uma sequência de merda. Uma sequência de cagada. Até a hora que nem você falou, chegou o equatoriano aí. O Arboleda. O Arboleda chegou do lado Arboleda. dele e botou ordem na casa, cara. Botou ordem. Agora, voltando à confiança dele, ele vai voltar a jogar o futebol que a gente sabe que ele sabe. Porque a gente sabe que o Rodrigo Caio, ele indo, daqui a um tempo ele vai para a Europa, isso é uma certeza. Ele vai estourar lá, com certeza. É um cara que tem um preparo físico muito bom, né? Não tem tanta altura, mas é um cara rápido. É um cara que é tipo de futebol europeu, sabe sair jogando. Ele vai dar certo na Europa. Muita gente criticou o Rodrigo Caio por causa do fair play. Não, até pelos erros que ele teve contra Cruzeiro, outros erros. Ele ainda é muito pichado porque ele estava no 6-1 contra as galinhas, entendeu? Então, mas é um cara que tem muita qualidade. Isso daí E a gente tem que valorizar a base, porra. A gente queima os caras também, não dá pra queimar os caras assim. Esse negócio que aconteceu com o Rodrigo Caio ficou marcado, mas se a gente pensar assim, a gente está no nosso trabalho. E aí o nosso chefe, a gente fez uma coisa que é o correto. O nosso chefe nos critica, o nosso companheiro de trabalho, assim, entre aspas, a torcida critica. Obviamente você bate uma sensação ruim. Poxa, eu fiz uma coisa certa e estou sendo criticado. Claro que isso no futebol não é normal. Mas eu achei a atitude dele nobre, sabe? Falta a pessoa assim de atitude nobre no Rodrigo Caio. Por isso que o Tite convoca ele, porque o Tite, ele sabe que é um zagueiro bom, não tá nas melhores fases, mas é um zagueiro bom, e o Tite sempre convoca ele quando tem oportunidade por causa disso. Então realmente a gente tem que valorizar o Rodrigo Caio. Quando eu vejo, o menino isso, o menino aquilo, o menino de condomínio, cara, eu fico puto quando eu vejo isso no Twitter ou redes sociais em geral. Porque a gente adora criticar muito os nossos jogadores, e aí quando ele sai e destrói lá fora, ou até mesmo em outros times do Brasil, a gente fica falando, no São Paulo não fez isso. Mas no São Paulo a gente apoiava. No São Paulo a gente dava. No São Paulo a gente dava apoio. Por exemplo, é o Reinaldo. O exemplo disso é o Reinaldo. Deu certo em todos os times que passou, menos no São Paulo. Ginaldo, cara. Não tô falando mal, tô falando mal das do pessoas que criticam. O cara é um monstro. O Reinaldo junto com o lateral do Cruzeiro são os dois melhores laterais. O Reinaldo chegou na Chapecoense, ele tomou conta. Ele é o batedor de faltas, ele é o capitão, ele é o batedor de pênalti. E bate escanteio também.
Mas a pressão ali é diferente. É diferente, né? A pressão sim, é presente. Mas aqui no São Paulo é o seguinte, errou 3 passes, não vale nada. O Marcos Guilherme, a gente tava discutindo isso, acho que você tava no nosso programa. E aí o Roberto, a gente entrou em discussão sobre o Marcos Guilherme e o Lucas Fernandes. Eu falei, não dá pra tirar o Marcos Guilherme porque ele puxa contra-ataque. E foi o que aconteceu. O Hernandes acertou, tinha 3 opções. Ele pegou a mais longa e acertou no Marcos Guilherme, porque o cara é rápido. Uma hora ele vai fazer alguma coisa. Ele pode errar na marcação, ele pode isso, mas uma hora ele vai fazer alguma coisa, ele tem qualidade. É diferente do Denilson e do Marcinho. Sim, mas o que ele tá jogando taticamente pro time, o Guilherme tá jogando, ele tá batendo toda hora com o lateral. Foi assim com o lateral do Flamengo e foi assim agora contra o lateral do Santos. A torcida às vezes não consegue enxergar isso. Vê, o cara é atacante, não faz gol, vou vaiar. Mas tenta enxergar um pouco o jogo, ver o que o cara tá fazendo taticamente, né? E calma, o cara chegou agora também, calma. Muita gente quis queimar o Marcos Guilherme, sim. Você falou do Lucas Fernandes, não sei se você vai complementar. Mas é assim. Não, eu só tá jogando errado do Lucas. Ele jogou errado. Aquele 4-1-4-1 matou o time todo. Então, o Lucas Fernandes, eu lembro do jogo que eu assisti contra o Atlético Paranaense, eu assisti do Tobogã. Eu assisti de trás do jogo. O Lucas Fernandes ele não chutava porque não tinha espaço. Ele não podia ir pra lateral porque tinha ou o Militão ou tinha o Marcos Guilherme. Ele não podia vir pro meio porque tinha o Curva e tinha o Hernandes. O cara ficava ali passando a bola. Era tipo um garçom. Passando a bola pro lado. Entendeu? Então quando você coloca o jogador na função dele, ou uma função que vai fazer ele levar, aí outra coisa, por exemplo, São Paulo vai jogando no 4-4-3-3 e ele fosse ou armador do time ou ponta direita, 4-4-3-3. Pronto, é um cara que ele vai conseguir correr 4-3-3. Eu falei certo, já. Você adicionou mais 3 aí ele pode. Tá parecendo o Corinthians. Não. Joga com 22 em campo. Enfim, e aí ele tem a possibilidade de chutar, ele tem a possibilidade de correr pro lado, cruzar, fazer o carnaval todo. Mas aquele 4-4-1 matou todo mundo, cara. Então não fez bem pro São Paulo, não fez bem pro meu coração, não fez bem pro coração de nenhum torcedor. Não fez bem pro Dorival. E a minha opinião sobre o Dorival final não importa a situação que o São Paulo terminar. Na segunda-feira, pós-término de Campeonato Brasileiro, muito obrigado, Dorival. E a gente procura um novo técnico. Eu também concordo. Eu acho que o Dorival não é técnico do São Paulo. Ele vai tirar a gente dessa situação, mas ele não é técnico do São Paulo. Com certeza não. E vocês lembram quem estava na época? Quem estava na época junto com ele para vir para São Paulo? Vocês lembram? Era ele ou o Marcelo Oliveira que estava no mercado. Sim. Verdade. O Marcelo Oliveira tá fazendo um milagre no Curitiba, né? Eu até publiquei há uma semana atrás que no dia que o Palmeiras mandou embora o Cuca, eu publiquei, contrata ele para o ano que vem. Deixa o Dorival terminar o trabalho, contrata o Cuca para o ano que vem e já trabalha o Jardine para assumir assim que o Cuca for embora. Falei, pega o Cuca por uns 18 meses e depois que o Cuca terminar o contrato dele, entrega na mão do Jardine, porque o Jardine é um cara excelente e na hora que ele tiver a chance e tiver respaldo de direção para fazer um trabalho bom, ele vai ser um cara para ficar no São Paulo muitos anos, porque ele conhece toda a categoria de base, é um cara vencedor na categoria de base e não tem razão para acreditar que vai ser diferente na categoria profissional. Só que é lógico que o cara não pode assumir o time numa situação de fogueira, porque aí não tem treinador novato que se segure, né? Bem então, porque assim, aí o pessoal comenta do Carille. A situação é totalmente diferente. O Carille vinha de um trabalho com a casa em ordem, né? Então é muito diferente. Então por isso que eu defendo contratação do Cuca que está no mercado, mas já com um prazo certo e para terminado esse prazo o Jardine assumir. Porque assim ele já ia trabalhando junto para não ter essa de eu entrei e peguei numa situação de dificuldade. Não, pegou com programação, já podendo planejar também quem ia subir. Com planejamento. Isso, porque assim, o mercado ele é muito rápido no futebol, né? Se você demora para contratar um bom treinador que está no mercado, ele não tem mais.
Eu lembro que há um tempo atrás o Sampaoli estava dando sopa aí na América do Sul. Ninguém pegou. Foi só ele assumir um time mediano lá na Espanha. A seleção da Argentina teve um problema e chamaram ele. E agora segura a Argentina na Copa. Porque ele vai ter tempo para trabalhar. E aí é outra história. É um cara bom demais. E esses caras assim melhores que tem no mercado não fica desempregado. Você vê aí você pega assim, o São Paulo poderia ter tentado trazer o Rueda. Poderia. Agora, é muito difícil pensar que vai ser possível contratar ele. Porque não há razão para imaginar que o Flamengo vai mandar ele embora. Então são poucos os treinadores hoje que você... Quando que o São Paulo poderia ter trazido o Rueda? Quando você acha que o São Paulo poderia ter trazido o Rueda? Então, no ano passado. Exatamente quando optou pelo Dorival. Ali o Rueda estava terminando um ciclo no Atlético Nacional, né? Poderia ter sido contratado para assumir. Ele tinha que fazer uma cirurgia que já estava programada para final da temporada com o Atlético e poderia ter sido contratado para iniciar a temporada seguinte. E aí a opção foi... Na verdade a opção foi pelo Rogério Ceni, né? Então, nessa época o São Paulo poderia ter ido atrás dele e não foi atrás dele, ele fez a cirurgia dele e o Flamengo foi lá e buscou. Então, assim, treinador que tá assim no melhor nível para Brasil, para América do Sul, não fica desempregado muito tempo. Eu digo do Cuca, mas nem sei se bobear já tá acertado com alguma equipe que tá quietinha, né? Então, mas eu também concordo, eu não acredito que o Dorival vai ser um treinador que fique pro ano que vem, porque eu vejo ele em evolução, um cara em evolução. É bom frisar que a gente percebe pelas pré-eleições que o São Paulo coloca e tudo, dá para perceber que é um cara super de boa índole. É um cara correto e um bom profissional, mas assim, as substituições que ele faz leva a gente a acreditar que não tem jeito, é a grande deficiência dele. Quando ele veio para São Paulo, uma colega santista chamou a atenção para esse fato, falou, olha, ele é bom com o grupo, ele faz o elenco se unir, mas a hora que ele vai mexer na equipe é o inferno. E realmente é a grande deficiência dele. E como a nossa direção não consegue montar um elenco que propicie para o treinador acertar errando, então a gente precisa de um técnico que mexa no time e mexa bem, né? Então eu também não acredito que fique para o ano que vem. Mas eu não era a favor de mandar ele embora nessa temporada, porque equipes que trocam de treinador 3 vezes na mesma temporada dificilmente não caem. Então, segurar a onda, de certa forma, foi bom. Só se eles já colocassem o Jardine, mas eu acho que seria uma baita de uma fogueira, até injusta com o profissional Jardine, né? O cara ter que fazer um final de Brasileirão com um baita risco de queda não ia ser legal, né? Então, nesse ponto, as opções foram corretas, assim. Três coisas aí do Jardine, né? Se tirar o Jardine agora, ele tá preparando o São Paulo para a Copa, que vai ter uma Copa agora, o São Paulo vai disputar do Sub-20 e já tá pensando em montar o time para a Copa São Paulo do ano que vem. Então tirar o Jardine agora é acabar com o planejamento da base, né? Exato. Essa vitória do Dorival foi importante também porque foi contra o Santos, um time que ele saiu pela porta dos fundos nessa última passagem dele. Muitos dos jogadores vieram falar com ele, mas teve alguns que claramente não foi falar com ele lá. Eu não vi pelo menos o Ricardo Oliveira aí não falar com ele, que é uma das lideranças do time do Santos. Eu não vi, eu não cheguei a ver, né, falar com ele, etc. Então para ele foi muito importante isso. E outro de técnico, já para levantar uma pequena polêmica, o Cuca eu acho que não fecha ainda hoje com ninguém por causa do salário que ele ganha, né? Ele tirava 1 milhão no Palmeiras, para vir pro São Paulo para ganhar tipo 300. Será que é um cara que vai querer aceitar essa redução tão grande de salarial? Do futebol brasileiro. Se ele quiser do futebol brasileiro, ele não, vai tipo, querer, senão ele vai pra China. Com certeza ele sabe disso. Porque o Palmeiras é o que pagava a Crefisa, né? A Crefisa é o que pagava um diferencial gigantesco. Então, assim, se eu pesar esse negócio de salário, eu vejo outro técnico para substituir ele, só que é um técnico novo também, né? Não, além do Jair, que é um técnico novo do Botafogo, tem o Roger
Roger Machado, que eu via com bons olhos na época de Grêmio, que era um técnico que estava fazendo muito bem um trabalho e sabe trabalhar com jogadores jovens. A metade do time do Grêmio é da base. Eu acho que depois do São Paulo, o Grêmio é que hoje do elenco atual, que usa mais jovens da base no seu elenco, né, jogadores. Aí. Ô Will, quem foi bola cheia e bola murcha do jogo, na sua opinião? Ah, bicho, bola murcha não tem ninguém não. Eu acho que vai ser pro Dorival de novo. É uma insistência, mas talvez o menos culpado aí. Eu não vi nenhum. Depois vendo em replay, melhores momentos, eu não vi nenhum jogador assim tão cagado de fez merda. Mas o Dorival pela insistência, né, do Denilson, já te falaram, não sei, dois tem um caso, mas coloca o cara é ruim, cara. É ruim, não adianta. Então, ele era banco do Avaí, né? Banco do Avaí. Cara, poxa, é tipo o Edmar, terceiro reserva do Cruzeiro, titular no São Paulo. É coisas que a gente não consegue entender. Enfim, então bola murcha vai pro Dorival pela insistência com o Denilson. E o bola cheia, mano, vai pra torcida, porque... Puta merda, mano. Essa torcida fez esse jogo, eu nunca tinha visto, sabe? E fazer a escolta do time. Juro pra você, nunca tinha visto. Eu fiquei embasbacado. Acho que é a única palavra que me vem à cabeça, cara. Porque foi sensacional que a torcida fez de ir no Morumbi. Eu tenho uma amiga que ela trabalha ali na Unip, né? Ela falou, de sábado e tal. Ela falou, cara, tava infernal. Eu fiquei quase 2 horas pra sair dali. Ela tirou foto, me mandou e tal. E eu sério, não tenho palavras, porque o que a torcida abraçou o São Paulo em momentos ruins é sensacional. E um exemplo clássico, não um exemplo que aconteceu esse final de semana, foi São Paulo lutando ali por zona de rebaixamento, a torcida apoiando. O líder do campeonato teve o muro pinchado. Tipo, olha o nível que a torcida do São Paulo tá, né? Então bola cheia, vai para todos nós. Sim. Vagnão, bola cheia e bola murcha do jogo. Cara, eu acho assim, tentando ver só a parte do jogo, assim, eu acho que o Hernanes ele levou o São Paulo a um patamar que, com certeza, se ele não tivesse vindo, nós estaríamos rebaixados, muito provavelmente estaríamos rebaixados. Agora, em relação ao bola murcha, é injusto falar isso do Prato. Mas eu só queria assim, ele ainda continua saindo muito da área. É bom, ele organizou a jogada do segundo gol, mas eu ainda prefiro ver o Prato dentro da área, como fazendo a base dentro da área. Não posso dizer que ele talvez seja o bola multi, mas eu ainda prefiro que ele continue jogando dentro da área, que a bola comece a chegar com mais facilidade para ele, e vai sair gol. Foi o que aconteceu contra o Atlético Paranaense, contra o Flamengo, ele dentro da área. Ele é muito mais produtivo dentro da área, né? E Milton? Bom, bola cheia, obviamente é pro Hernanes, né? Comeu a bola. E bola murcha é pro Denilson porque entrou. Não, é brincadeira, não é porque ele entrou, não. É porque no final do jogo ali ele podia ter passado uma bola que com certeza tinha sido gol e ele resolveu tentar chutar e acertou um carinha que tava distraído lá atrás do gol. Então, eu vi esse lance, mas tipo assim, é insistência do técnico, sabe? A gente sabe que o cara é ruim e ele faz isso. Então eu tô tendo uma oportunidade. O que eu devo fazer? Passar a bola ou chutar no gol? Acho que quando você tem a posição de atacante, você sempre vai preferir chutar. Então a culpa é do Dorival que... Mas Will, você sabe por que o Dorival põe ele no final? Porque ele é alto e o Dorival quer ele dentro da nossa área, no caso de um ataque do adversário. Só que isso não adiantou nada contra o Corinthians, quando ele protagonizou aquele salto bizarro. então, naquele lance ali, o Dorival tinha que ter desistido da ideia, né? Porque, não adianta, o cara não tá à altura. É como vocês falaram. Pra fazer isso. Você tem a base que a gente tem, com o Brenner servindo a seleção brilhantemente, com o Marquinhos Cipriano pedindo passagem, né? Até esse Paulo Boia, quem viu falar que é muito bom, né? Eu não vi tanto, mas gente que a gente acompanha, conhece bem a base, fala muito bem. Você tem gente Kaique, qualidade, isso.
E você trazer esse tipo de jogador dá a entender o quê? Tem uma caixa preta para abrir aí quando for a oportunidade, né? Porque é esse uma tipo de coisa jogador que pode falar, chegar. né? Exatamente. Então, mas é para ser olhado com cuidado, né? Como é que esses caras vêm parar no São Paulo, né? Eu acho assim. Por isso que lá no começo do programa eu falei, o time de São Paulo tá ficando muito bacana. Quando a gente fala de elenco, a coisa complica. É justamente por causa desse nível de chegada. Que a gente não fala, esse cara ganhou na loteria de vir jogar num time como o São Paulo. Sim, enfim. Sim. Bola aí o Hernanes, né, que eu acho que não tem como ser pra outro, né? Porque 2 assistências e não foi qualquer assistência, né? Foi uma senhora assistência. E também ele foi um dos responsáveis ali por cadenciar o jogo, né? São Paulo fez os dois gols, tomou aquele gol lá, aí o time voltou o segundo tempo já mais tranquilo, né? Não igual no primeiro semestre e tal, que já voltava no desespero e tava ganhando de 2-0 e ela tomava empate, 2-2. Então ele ajudou a segurar aquela bola ali no meio, dar mais tranquilidade no meio de campo e levar o time aí pra vitória. E bola murcha, é difícil dar bola murcha, que todo mundo foi muito bem. Tirando o Jonathan Gomes e o Denilson que entraram e não fizeram nada, né? Mas. Então, minha bola murcha. Tem nem avaliação, né? Não tem nem Teria como avaliar os dois. Então, vai pro. Não que ele mereça, mas, né, por falta de opção, vou dar a bola murcha pro Sidão ali, que ele ainda ameaçou dar um sustinho na gente ali, mas. Nada, não teve culpa no gol, porque é impossível pegar aquela bola, mas. Ele precisa parar de. Essa mania de querer sair com o pé aí, que ele tem que entender que ele não sabe. Então. Isso aí. Deu bem Hernandes, ficou com a mala. Marcos Guilherme pediu na frente, foi lançado, balão, o gol do São Paulo aí, por cobertura, bateu, golaço! Foi lançada pro Marcos Guilherme. O Marcos Guilherme percebeu a bola do Hernani. Hernanes meteu um bolão, um bolaço pro Marcos Guilherme. Ele percebeu a penetração no costado do zagueiro. O Vanderlei saiu desesperado. E aí tapa na bola, por cobertura, matando o goleiro do Santos e marcando um golaço no Pacaembu. Vem para o Cueva, marcar o segundo, ele só tocou, bateu, gol! Grande bola de novo. O São Paulo veio. Hernani para Cueva. Outra vez Hernani fazendo a diferença. Linha de passe. São Paulo veio rápido. Troca passe. Hernani rolou para Cueva na entrada da área. O Cueva com muita tranquilidade só tirou do Vanderlei e rolou no cantinho esquerdo do goleiro do Santos, que não
podia fazer nada. Cueva, vai ao delírio a torcida do céu. O Cueva vai fazer o último jogo antes de subir a seleção, agora contra o Atlético Goianiense. Eu fico me perguntando, quem será que o Dorival vai colocar no lugar dele nos próximos 3 jogos do São Paulo? Lucas Fernandes. Né? Eu não acredito. Eu acredito que ele vai colocar Jonathan Gomes, porque aquele jogador que é um mistério. Ele não é atacante, no segundo atacante, ele não é meia, né, meio campo, ele não é nada, mas ele vai colocar ele. E óbvio que as melhores opções seriam o Thomas e o menino Shailon. Mas o Michael Soel tá machucado ainda? Acho que tá machucado. Michael também é meio de vida. Então eu fico me perguntando, quando perdeu o Cueva, que tá sendo ele junto com o Hernandes, uma das peças fundamentais para essa arrancada do São Paulo, é aí que a gente vai ver se o Dorival é um bom técnico mesmo, ou se ele vai fazer o café com leite, sabe? Que um cara para substituir o camisa 10 do time não é fácil. Eu acho que o São Paulo não tem alguém para isso. Mas tem que pegar as mesmas características, sabe? Que tem um bom passe, que seja rápido e que chuta bem no gol. E aí eu acho que ele vai fazer a cagada de colocar o Jonathan Gomes. Mas enfim, só esperar agora contra a Chapecoense para ver qual vai ser a do Dorival. Vamos para as notícias da semana aqui. Eu falo a notícia, vocês comentam rapidinho aí o que vocês acham. Então a primeira aqui é que São Paulo admite interesse no lateral esquerdo Zeca. O que os senhores acham dessa notícia aí, cara? Parece que o Zeca manifestou interesse de sair do Santos ali e houve interesse do São Paulo. O São Paulo, a posição que mais interessa a ele nessa próxima temporada são as laterais, né? São Paulo queria o retorno imediato do Reinaldo pro ano que vem, então um lateral como o Zeca, que já foi para a seleção brasileira, seria uma boa. Eu vejo também com bons olhos. O que eu não vejo com bons olhos é o modo que ele tá saindo do Santos. Tá saindo. Isso não tá saindo pela porta dos fundos, quebra de contrato e tal. Cavando a saída, né? Cavando a saída. Hoje eu vi uma notícia que ele já tá treinando no Paraná, uma cidade do interior do Paraná, e o Santos tá cobrando multa dele diária por não estar se apresentando. Então, sei lá, pode ser meio cabeça pequena, influência de empresário. Eu fico só com dúvida em relação a isso, mas poxa, seria o titular do ano que vem, independente de qual outro lateral se tivesse. Se é o Reinaldo, o Edmar, se é o Tavares ou se é alguém da base, ele seria o titular. Ele seria o titular, obviamente, mas esse modo como ele tá saindo não me agrada. E óbvio que tem outros interesses, né? Então tem interesse do Palmeiras, tem do Corinthians, né? Se ele for visar o ano que vem só o salário, obviamente que ele não vai parar no São Paulo. Mas eu ficaria feliz com a contratação dele, mas ainda tem aquele 1% de receio pelo modo que ele está saindo do Santos, que é o time que revelou ele. Eu vou falar rapidinho, a questão hoje a gente até comentou na página, a gente está cheirando o Wesley, da forma como ele saiu do Palmeiras, cavando a saída, vendo o corpo mole, não treinando. Então, assim, se a gente olhar jogador por jogador, ele vem para ser titular. Ele é ambidestro também, né? Jogaria nas duas laterais, ele pode jogar nas duas laterais. Agora, realmente, a forma como ele tá cavando a saída dele do Santos, forçando isso daí, e ele vindo pro São Paulo dessa forma, eu não acho legal. Mas se vier, eu como atleta, como jogador, seria titular nas duas laterais, qualquer uma das duas. Eu concordo. Eu gosto muito do jogador, acho que é um jogador muito técnico, rápido, e não há o que se questionar, né? Seria titular mesmo. E quanto ao modo de saída dele, isso precisaria ser objeto de uma boa conversa com o atleta. Fala, o que você tá querendo da sua vida? Aqui não é trampolim. Se você tá querendo vir pra cá pra ficar 6 meses, 1 ano e vir falar que tem proposta do Lille, então vai jogar em outro lugar. Agora, se você tá querendo vir pra tentar fazer algo mais consistente, buscar um objetivo, uma meta de título, ficar pelo menos aí uns 18 meses no clube, 2 anos de repente,
Aí eu acho que vale a pena considerar. Eu até brinquei que o São Paulo devia oferecer o Reinaldo por ele. Aí qual não foi minha surpresa quando eu ouvi falar que o Modesto Romo ofereceu ele pelo Reinaldo. Então, quer dizer, isso mostra duas coisas. Uma que ele está sendo um problema administrativamente lá. Porque, abrir mão da qualidade dele, oferecendo ele para os adversários, é sinal de que há um problema aí de administração de carreira, né? Mas, tecnicamente, é bola, cara. É bola. A gente não tem no Brasil laterais muito melhores que ele, não. Isso aí. Segunda... E me lembra muito aquela situação. Eu me lembro muito a situação do Oscar quando saiu de São Paulo. São Paulo também fez de tudo para segurar, entrou na justiça, ganhou, né, a causa, o Inter teve que pagar. Mas mesmo assim ele saiu ainda pelas portas do fundo e ainda até hoje é odiado pela gente, né, torcedor São Paulino. Mas pro Inter então, ele foi bem lá. Mas eu sempre acho que tem dedo do empresário. Normalmente essa coisa nunca é do atleta, é sempre o empresário, e o empresário também é padastro dele. Então, tipo, é sempre dedo de empresário zoiudo, que fala, não, você pode ganhar mais dinheiro, estão te devendo. Enfim. E outro problema também que eu acabei de ler é que ele pediu para a justiça, né, foi negada já para ser imediato, e a audiência dele é só em abril. E o final do Campeonato Paulista, as finais é 1º e 8 de abril. Então se ele fosse realmente fechei com o São Paulo, a transferência dele só podia ser lá para maio. Então o Paulista ele já não jogaria. Então, mas é por isso que o Modesto está oferecendo ele. É por isso que o Modesto está oferecendo ele, porque ele está com um abacaxi até abril. Né? Então ou ele faz negócio com o cara, ou ele vai ficar pagando salário para ver qual é. Isso. Então é um problemão, né? Eu até acho que essa audiência dele vai ser antecipada, porque só o advogado pedir lá e falar, o cara não pode trabalhar sem resolver essa situação, que vai acabar conseguindo antecipar essa audiência. Mas assim, temos também casos de que trocas foram positivas. Lembra da clássica troca do Belete e do Serginho por 5 laranjas podres nossas, né? Então, pode ser que dê certo, né? Vai que, né? FIFA oficializa. 51 é pinga, cara. Mas brincadeira. Nunca serão. Brincadeiras Nunca à parte serão. aí, essa oficialização da FIFA aí pra gente não valeu nada, né? Porque quem não sabia que o São Paulo era mundial? Eu achei que valeu pro Boca. O Boca agora não tem mais dúvida. Campeão do mundo é ele, porque o mundo é um só. Então, se ele for o campeão do mundo em 2000, tem gente aí que tem que tirar o varinho da chuva e parar de contar a história. Perfeito. Para nós não teve soma nenhuma. Os caras estão... igual o Medo falou, o Boca é realmente o campeão mundial de 2000. O cara tá pensando que é tipo no Flash, sabe? Mundo 1, mundo 2, mundo 3, ele vai tipo somando campeão mundial. Não, filho, campeão mundial de 2000 é o Boca. E não adianta falar igual o palmeirense, né? Que tem dois títulos brasileiros no mesmo ano. Não, o campeão mundial de 2000 é o Boca. O Corinthians é campeão de torneio de verão. Torneio de verão que teve aí, a FIFA fez um torneio teste. Um amistoso internacional. Um torneio amistoso. Um torneio até foi um torneio modelo para testar outra forma de modelo. Mas quando você coloca 2 times do mesmo país, já acabou. Acabou a discussão, acabou aí. 2 times do mesmo país, e ainda mais os times errados, porque o Vasco não era para estar lá, acabou a discussão. Então, nenhum dos era um torneio. Não, e assim, pouca gente lembra do que aconteceu naquela época. O Manchester United, ele ficou ali, se eu não me engano, eles ficaram estabelecidos em Fortaleza ou em Recife, não tenho certeza. Eles viraram as boates da cidade de ponta cabeça. Eles curtiram todas as noites, inclusive as anteriores aos jogos. Eles vieram para excursionar, para se divertir, fazer pré-temporada. Entendeu? Então, ninguém estava levando aquilo a sério. Aquilo só ficou sério na hora que se achou uma final, e aí a imprensa, né, fez aquele oba-oba em cima da final. Mas, tipo, o torneio nem foi jogado como se fosse mundial.
Ele só foi um Mundial a partir da hora que encontraram uma final e falaram, nossa, vai sair um campeão do mundo. Como assim? Ninguém veio pro torneio com seriedade de torneio mundial. Você pega um time asiático jogando hoje o modelo atual, o cara joga mais sério do que o Manchester United jogou aquele torneio. Então não tem conversa. Mas enfim, isso aí é bobagem também, a gente já sabia, todo mundo já sabia. Só eles que falavam pra gente perguntar lá na FIFA, que acho que estão perguntando até agora. Os próximos 3 jogos do São Paulo é contra Atlético Goianiense, Chapecoense e Vasco, né? Eu não sei, tem mais um próximo jogo, acho que é contra o Grêmio, que o Cueva não participa também. Sim. E aí, projetar esses 4 jogos, né? Vocês estão nessa expectativa? O São Paulo com o Cueva é um, o São Paulo com o Cueva é outro. Isso já é fato. E a gente percebe quando ele sai do próprio jogo que o São Paulo muda totalmente diferente. O que vocês acham dessa projeção São Paulo sem Cueva? Eu acho que assim, o São Paulo foi o que foi dito, né, anteriormente. O São Paulo ele precisa colocar um outro jogador ali que faça uma função parecida com a do Cueva. Se ele colocar Lucas Fernandes, se colocar Jonathan Gomes, o São Paulo vai perder muito, muito. Não tem no elenco ninguém com a qualidade que o Cueva tem. Assim, você tem que não tem. Talvez o Hernandes, que já tá ali, mas ele tem que colocar, para mim, ele teria que colocar um cara de lateral de campo, para que seja um desafogo pro São Paulo. Se colocar o Lucas Fernandes naquela posição, vai ser exatamente o que aconteceu com o Atlético Paranaense. Ele não sabe jogar ali. Jonathan Gomes não tem passe, não sabe dar um passe lateral, não é dele. O Tomás, que é uma outra situação também, que veio com a esperança que iria dar um toque de qualidade pro time. O cara tá ganhando o 80 pau dele por mês, tá quietinho, não se esforça, não vai atrás. Talvez colocar o Shailon. Para mim seria essa situação para tentar amenizar a situação. Né? Eu vejo 2 possibilidades. Uma é essa que você falou, colocar o Shailon, principalmente jogando dentro, mas jogando fora, eu sem vergonha nenhuma mudaria para um 3-5-2, colocaria um zagueiro a mais, fecharia a casinha. Sem vergonha de fazer isso, jogando fora, jogava para fechar o time, não contra o Atlético Goianiense, que teremos Cueva, mas depois, sem Cueva, não teria vergonha nenhuma de enfrentar o Grêmio com 3-5-2 lá, jogando por um empate, porque eu acho que é exatamente aí que o São Paulo errou ao jogar com o Fluminense e com o Atlético Mineiro. Ele teve vergonha de se defender, e não tem que ter vergonha de se defender. Jogando fora, você tá sempre... Pra isso. Então, essa é a grande questão, né? Essa é a grande questão. Teria que ter treinado, né? Teria que ter treinado para diante de uma dificuldade, de uma necessidade, poder fazer uma variação sem sofrer, né? Aí nesse aspecto que a gente fica um pouco receoso de que o Dorival talvez não seja a melhor escolha para o ano que vem. Porque o treinador não tem que confiar num esquema só. Porque primeiro que ele não tem as peças, de repente, para usar o esquema que ele mais gosta. Como é o caso do Dorival. Que ele adora jogar com as pontas abertas e hoje o São Paulo não tem os jogadores com a característica que torna isso o melhor jogo. E outra que ele perde gente por convocação, perde gente por contusão, perde gente por suspensão. Então ele tem que ter esses temas, ele não pode ser um cara de uma nota só. Então é importante jogar um pouquinho mais pragmático quando precisar, porque o campeonato é difícil, né? Eu acredito esses jogos. A projeção nos próximos 4 jogos, se a gente pensar aí 9 pontos, seria sensacional. Porque, tem adversários difíceis de bater, como o Grêmio lá, vai ser um jogo muito difícil. A depender um pouco de como o Grêmio se saia na final da Libertadores, que eu acredito que ele vai chegar, porque praticamente matou o confronto da ida, né? Então eu acredito que aí a gente não sabe qual vai ser o interesse deles. Se eles vão estar jogando por uma recuperação, ou se eles vão estar jogando assim, em clima de festa, todo mundo de folga. Então, mas assim, se jogarem com todo mundo à vera, é um adversário complicado. O Atlético Goianiense e a Chapecoense, eu acho que o São Paulo tem a obrigação de fazer os pontos. Porque precisa e porque é a hora de fazer. E o Vasco tá numa ascendente. Se você olhar o segundo turno do Vasco,
é um dos times que estão bem no segundo turno também. Então, acredito que vai ser um jogo difícil. Podemos ganhar sim, mas vejo um jogo equilibrado. São jogos, na verdade, equilibrados com um pouquinho de favoritismo pro São Paulo. Tirando o jogo do Grêmio, que eu acho que é mais complicado. Eu também vejo o São Paulo muito favorecido nesses 3 próximos jogos. O Atlético Goianiense, igual você falou, é fora de casa. Os caras, eles mudaram o local do jogo. Eles vão jogar Serra Dourada, onde a torcida do São Paulo é maior que a do próprio Goiás, que é o mandante do jogo. Mandante do estádio. Então, assim, os caras estão pensando totalmente no financeiro. Então vamos colocar um valor alto, é o São Paulo vindo, vamos ganhar dinheiro em cima disso. O seu time vai ganhar, eles não estão nem aí, a diretoria não está pensando nisso. Então, assim, já é um jogo para o São Paulo, metade do jogo praticamente está ganhando por causa disso. Porque lá o estádio, não sei se vocês já foram lá, é um estádio grande, lembra muito o Morumbi, não é a mesma capacidade, mas é um estádio... a moda antiga. Muito barulho. A moda... Estádio raiz, né? Estádio raiz. Um campo grande, né? Se bem que agora o campo padronizou, né? Os campos agora estão padronizados e não é mais aquele campo enorme que era, porque o Serra Dourada era um dos maiores mas campos. Mas o estádio ainda ainda é muito... Então isso vai fazer o grande diferencial. Milton, eu vou te fazer uma pergunta, posso? Claro. Você acha que se nós nos livramos do rebaixamento, certo? Já nos livramos. Você acha que o Hernanes ele vai ser um ídolo nível Raí, nível Rogério, nível Lugano? O que você acha? Eu acredito assim, em termos de respeitabilidade, ele já é. Ele já é esse cara. Tanto porque ele já teve vitórias com São Paulo, já é um cara que levantou taça, né? Então isso já é campeão. Uma condição assim que já leva ele lá para cima. E o fato dele ter voltado nesse momento e ter conduzido o grupo até essa postura, porque a torcida está sendo fundamental, mas outros grupos não dariam o retorno mesmo com esse apoio todo. E esse grupo tá retornando em vontade e aplicação todo esse apoio que a torcida está dando, né? Mesmo com toda essa dificuldade. E com certeza o maior expoente dessa condução da postura dos atletas é o Hernanes, e eu acho que o Petros também, mas o Hernanes ali é autoridade, né? A gente olha para ele, fala, esse cara é autoridade. O Lugano também, mas o Lugano, pelo fato de não estar jogando, mas pela acaba história, sendo mais difícil, sim, né? Acaba sendo um pouco mais difícil pro cara exercer a liderança sem jogar. Na verdade, ele tá sendo um baita de um profissional exemplar, né? Tá quietinho, não tá reclamando e tá ali, mas o Hernanes, por estar protagonizando os jogos, então ele vai ficar marcado, mesmo que ele encerre o contrato dele na metade do ano que vem sem levantar uma taça, o respeito que ele alcançou nessa volta, eu acredito que sim. Eu não sei assim se no patamar do Raí e do Rogério, porque o Raí e o Rogério são casos assim excepcionais, né? Mas no patamar de todos os outros, com certeza. Ídolo mesmo. Ídolo mesmo. O que você pensa? Não, cara, eu penso exatamente. É uma pena de você ter que ser ídolo, né? Ele é bicampeão bicampeão brasileiro com a gente. Sim. Então, ele veio para retomar, tirar a gente dessa situação. Uma pena que ele teve que ser ídolo numa situação assim, mas os ídolos também se fazem nesse tipo de situação, né? Mas ele foi fantástico, né? A gente conversa muito lá nos Tricornetas sobre isso. Tem assim como vocês têm opiniões divergentes, lá também. Lá tem o Bruno que fala, para mim, ele é ídolo só pelos títulos brasileiros, mas por ter que livrar da gente do rebaixamento, ele não pode ser considerado ídolo. Para mim, você pontuou certinho, Milton. Sim, então eu acho assim, poucos jogadores alcançam o respeito que ele está alcançando esse ano numa situação adversa. Então precisa ser muito dedicado, precisa transparecer todos os valores que o torcedor busca no jogador que veste a camisa do time dele. E ele é esse cara, o cara é um profissional exemplar. Os caras falam, o Hernanes já não é mais tão garoto, né?
Mas ele é um cara que sempre se cuidou, é um atleta, né? É um cara de cabeça boa, é assim... É o tipo de cara que a gente quer no São Paulo, é que nem o pessoal fala, se você quer a volta do Kaká, a gente sabe que dentro de campo, a gente não vai ver o Kaká que a gente viu, o Kaká que ganhou a bola de ouro, mas a gente vai ter no grupo um cara que vai chegar para os garotos que estão subindo, ou para quem chegar recém-contratado, e ele vai correr no treino, o cara vai falar, pô, eu preciso correr, o cara tá correndo. Isso, exatamente, o cara tá correndo, o Hernandes tá correndo, pô, o Kaká tá no banco, tá quieto, eu vou falar alguma coisa. Então, assim, são coisas que vão criando um grupo que vai ganhando forma de vencedor. Porque raramente forma-se um grupo vencedor assim, na base do trouxe todo mundo e bum, deu certo. É muito difícil. Então, o São Paulo vinha assim penando com grupos muito pobres de caráter, né? E esse grupo desse ano, a gente está vendo a construção de um grupo muito íntegro. Isso passa pelos valores que o Rogério trouxe, né, no período que ele comandou, e pelos valores que a turma que chegou pós-Rogério, que o Rogério nem teve chance de trabalhar, também trouxe. Petro, Jusilei, Hernanes, o Prato, que trabalhou com o Rogério, mas assim, caras rodados e com respeito já no futebol. E que vieram para falar, bom, a gente pode até perder os jogos, mas não vai ser por falta de treinamento, não vai ser por falta de trabalho durante a semana, isso, né? E também não vai ser porque a gente está perdendo o foco com bobagem, que é um erro muito comum de muito jogador que tá em alta, né? Então é muito importante. É por isso que eu acho que o São Paulo tem que fazer o que puder para segurar essa base para o ano que vem. Porque é através dessa base que a gente vai conseguir incrementar com 3 ou 4 caras vindos da base ou bem contratados e vai levar a gente num patamar de brigar por título, que é o que a gente está querendo que volte a acontecer o quanto antes. É por isso que a definição do técnico tem que ser uma coisa meio rápida, porque se for continuar com o Dorival, ele vai trazer os caras dele, com certeza. E, ou se não for o Dorival, for o Cuca ou qualquer outro técnico, para que isso se agregue rápido, para que a pré-temporada seja feita decentemente. Até quando chegar esses 47 pontos, eu fico ainda preocupado, sabe? Porque é um campeonato que tá todo mundo lutando para cair, praticamente. Eu vejo que as pessoas os times, né, estão insistindo muito, né? Quando você pensa que um time tá escapando, ele vai e volta. Então esses 47 pontos ainda realmente me preocupa. Mas vamos esperar. Tô confiante. Complete aí. Vamos ver se quanto ao Atlético Goianiense a gente consegue fazer um jogo decente. A gente não consegue jogar fora. Tirando aquilo que aconteceu contra o Botafogo, a gente não consegue jogar fora. Não consegue. Isso mostra o tamanho da importância do apoio da torcida. Porque é com ela do lado que os caras estão conseguindo jogar da melhor forma, né? Mais à vontade, assim, por incrível que pareça. O Pacaembu, que podia ser um fator de preocupação pela proximidade de campo-torcida, acabou sendo um belo ativo, né? Porque a gente está tendo a possibilidade de incendiar os jogos, né? E nessa fase isso está sendo fundamental. Os adversários estão sentindo a pressão e, graças a Deus, os jogadores do São Paulo não. Então, até acho que Santo Paulo olhou por nós, porque foi um casuísmo, né? Poderia ser uma coisa ruim jogar esses jogos do Pacaembu, mas graças a Deus está sendo muito bom, até logisticamente, né? O que propiciando até o que a torcida fez essa semana, né? É digno de ser comentado. Sim. E quando o jogo foi falado, o jogo vai ser lá no Pacaembu, aí eu vi a tabela, vai pegar o Flamengo e o Santos. Eu falei, puxa, mano, porque o Flamengo ele fez alguns jogos no Pacaembu ano passado, se deu bem, tem uma grande torcida aqui em São Paulo, e o Santos manda jogo direto lá, né? Então eu pensei, vai ser 2 jogos neutros. Aí ainda pega a dificuldade, os dois times estão lutando por Libertadores ali, o Santos até pelo título, e o São Paulo nessa draga. Eu falei, cara, vai ser 2 jogos que se o São Paulo fizer 3 pontos, vai ser bom. Até 2 pontos não seria de tão mal. E o São Paulo ganhou os 2. Então, tipo, é se surpreender mesmo. Então, várias vezes eu fico imaginando, cara, como a equipe se fecha e quer algo,
consegue as coisas, né? Consegue. Quando a gente, o time tá numa fase ruim, aí você fala, poxa, mano. Vocês viram o Petrus no final do jogo, o repórter fez uma pergunta pra ele e perguntou o que estava acontecendo pra mudança de atitude. Eu acho que ele deixou escapar. Ele falou, quando atingimos a pontuação, a gente vai falar o que houve. E assim, ficou no ar, né? Ficou no ar. Realmente algo... Mas o que houve na mudança de atitude, né? Exatamente. Eu vi no Globo Esporte hoje. Sabe o que eu imagino que seja? Eu acho que não é nada assim bombástico, alguma coisa que vai ser uma polêmica. Mas eu imagino que eles tiveram uma conversa no sentido de não importa o quanto eles se gostem no dia a dia em termos de amizade pessoal. Eles falaram, a gente é um grupo profissional e a gente tem que funcionar trabalhando junto. Então tem que deixar as vaidades de lado de todo mundo pra gente agregar o outro, que talvez é o que estivesse faltando, né? Porque a gente teve umas polêmicas que tinha jogador bravo com o Cueva, porque o Cueva não se mexia, e tinha várias questões assim que fugiam ao normal, né? E eu acredito que tenha sido uma reunião nesse sentido, de união mesmo, de propósito, né? Pessoal, se a gente levar esse time para uma situação de queda, vai ficar feio pro time, mas fica feio pra carreira de todo mundo também. Sim, vai ficar manchado pra... Então vamos dar todo mundo o seu melhor pra fazer acontecer. E aí eu acho que fluiu, né? Estão fazendo acontecer, né? Eu não acho que seja nada assim, que vai ser uma revelação bombástica de algum caso. Não acho que seja. Acredito que seja assim, mais uma coisa de comunhão de interesses, eles se unirem mesmo, de como eles chegaram nessa união, do que algo assim, polêmico. Mas eu acho que o Petrus deixou meio no ar ali e aí tá todo mundo curioso, né? Todo mundo curioso para chegar. Aquela expectativa, né? Igual você falou, vamos chegar aos 47. E até complemento outra coisa, pensando nos seus metas pessoais, né? Eu vejo hoje muitos jogadores do São Paulo com ascensão às seleções. Tanto a brasileira quanto as outras, né? O Prato pela seleção argentina, o Cueva pela peruana. Todo mundo brigando por posição, né? Tá todo mundo na briga, né? Aí você vê o meio de campo do São Paulo ali, tem o Petrus, tem o Hernanes, que hoje poderiam estar assim numa disputa, principalmente o Hernanes, disputando ali uma seleção brasileira. Você tem o Rodrigo Caio, o Arboleta disputando pela equatoriana, acho que tá suspenso agora, não participa. Mas assim, então cada um tem suas metas pessoais. E visando também Europa, né? Tem jogadores que ainda não foi para a Europa, então essa união é disso, né? Vamos unir porque cada um aqui tem sua meta pessoal, meta profissional, tem carreira, tem família, então é igual o Petro falou, os trabalhadores, né? Mas só consegue obter. Mas só consegue obter meta pessoal se o grupo funcionar. Senão afunda todo mundo. Exatamente. Porque antes, eu via tipo que era realmente um grupo, né? Existe diferente de grupo e equipe. Era um grupo, que é cada um lutando pro seu objetivo para chegar a um resultado. Agora, como todo mundo se une junto para buscar o mesmo objetivo, aí se torna uma grande equipe, que é hoje que o São Paulo tá tendo uma visão de correndo pelo outro, né? Isso. A gente viu muito isso contra o Santos. Né? Aquele lance de logo de início lá ali, com o Arboleta, o Bruno Henrique tentou fazer uma graça ali. O Arboleta, se fosse numa fase ruim de São Paulo, ou teria tomado o drible ou teria quebrado o cara. O que o Arboleta fez? Deixou o cara sambar ali na frente, na hora que ele deu um mole, tomou a bola. Tipo assim, então, nossa, aí não foi uma tomada, o cara deu quase uma voadora ali pra tirar a bola. Então assim, aquela vontade, eu tenho um propósito, eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo, eu vou fazer ele. Então assim, teve calma, paciência e tomou a bola de uma forma sensacional. Então eu acho que é isso mais que o Petros vai falar, igual você falou. Acho que é nesse sentido, né? A gente tem nossas metas pessoais e precisamos alcançá-las. Sabe, mais ou menos assim como a torcida num determinado momento decidiu tomar a postura de se unir e juntar para ajudar, eles talvez tenham tido a mesma atitude em determinado momento. Talvez o grande momento seja o X da questão, que ele vai falar, foi em tal momento, mas foi assim um momento que virou o fio, eles falaram, a gente precisa se unir também, porque os caras estão fazendo isso, a gente pode fazer também.
E aí mudou, né? É lógico, falar isso depois de 2 vitórias parece que agora tá tudo resolvido. A gente sabe que não, né? O São Paulo tá num processo de evolução como equipe e tal, mas a maturidade que há 2 jogos atrás o Hernanes falou que faltava, e ele já pôde declarar, olha, ganhamos a maturidade. É justamente isso, é o processo de maturação da equipe, né? A equipe precisa aprender a sofrer para valorizar ganhar. Porque tem equipe que não liga, cara. Os caras entram pro jogo e se ganhar, se perder, se empatar, não importa. Só que num time grande, num time gigante que nem o São Paulo, não pode ser assim. O cara precisa dar o melhor dele todo jogo. Ele tá sempre provando, né? Ele tá sempre provando, ele tá sendo testado, tudo que ele faz tem muita repercussão. A carreira de todo mundo tá sendo olhada, porque o cara tá numa mega vitrine. Então não tem espaço para relaxamento, para cochilar. Precisa ter foco 100% no resultado, e nem sempre vai vir uma vitória, mas há jeitos e jeitos de perder um jogo. Acho que passa por aí. Tem um jogo que o São Paulo perdeu que você falou, não, perdeu, mas deu o seu melhor. Tem um jogo tipo aquele contra o Fluminense, que fez um gol até sem querer. Não, contra o Fluminense no Maracanã perdeu 3-0, não foi? 3-1. 3-1, o São Paulo não viu a cor da bola, né? Não viu a cor da bola naquele jogo e parecia que jogou a toalha. Mas eu acho que todos os jogos que o São Paulo perdeu fora, fazendo rapidamente aqui, puxando pela memória, eu não lembro de ter. Lembro do quanto o jogo contra a Chapecoense, o São Paulo não pegou na bola. Era o Renan, o goleiro ainda, o São Paulo não pegou na bola. O jogo contra o Bahia, meu Deus, o Araruna foi matar a bola, perdeu, tava tudo errado. O São Paulo fez uma grande partida fora, que foi aquela contra o Botafogo, aquela partida épica, né? Aquela virada sensacional, que foi fora da curva do desempenho fora de casa, né? E o Vitória, né? Sim. Por isso que às vezes você vê uma equipe mais fraca produzir de uma forma que você fala, parece que esses caras querem muito mais. Porque todo mundo sabendo que só junto vai conseguir, acaba conseguindo às vezes, né? E às vezes uma equipe que tem valores individuais melhores não consegue, porque não há essa união como se estivesse começando do zero. Porque é muito difícil um grupo de grande. Porque o São Paulo hoje tem muitas feras, né? São jogadores assim experientes. Então esses caras, eles têm que estar sempre antenados assim com a necessidade da equipe. Se os caras pensarem em si, a coisa degringola, né? É o que a gente vê acontecendo aí no pessoal que está em cima da tabela aí, que você vê que no jogo mesmo você percebe, os caras não estão se entendendo, né? E aí vai refletindo, a equipe fica frágil. O adversário percebe a fragilidade. Eu acho que o Flamengo é o maior exemplo do que você está falando. Sim. É recheado. O Flamengo é o maior exemplo do que você está falando. Sim. Porque é um time cheio de craques e não. Né? Não deu a liga, né? Não deu a liga porque eles estão ainda muito na base das individualidades. Né? Sim, perfeito. Show. Então vamos fazer o nosso bolão São Paulo e Atlético Goianiense. Vamos lá, seu Milton. Quanto você acha que vai ser esse jogo aí, meu caro? 1-0 pra nós, tá bom. 1-0. Quer falar o gol também, já que é básico, 1-0? O gol? Gol Lucas Prato. E você, o nosso convidado mais que especial, o que você acha desse jogo? Não. Eu acho que, eu não vou... Sem querer muretar e ir na cola do Milton, eu também 1-0, mas aí eu acho que vai ser o gol do Cueva, a despedida dele. Aquela despedida com volta, né? Vamos deixar claro para não ficar futuramente. Não, ele voltará. Aquela coevadinha para matar no coração. É uma até breve. Do segundo tempo. 45 segundos.
né? Deixa eu contar uma passagem aqui, só resenhando mesmo. Quando o São Paulo foi jogar contra o Corinthians, eu sonhei na noite anterior que o São Paulo ia ganhar com um gol do Sidão. Nossa, mano. Não, que o São Paulo... eu sonhei que o São Paulo ia ganhar com o gol do Sidão. Mas eu pensei, como que o São Paulo vai ganhar com o gol do Sidão, né, cara? Porque, assim, se tivesse 0x0, pra que ele ia na área do adversário, né? Bom, aí, no último lance da partida, saiu um escanteio, cara, ele foi pra área. Eu falei, eu não acredito que ia fazer o gol, cara. Mas aí não saiu o gol, mas na hora eu pensei, cara, no sonho. Eu falei, olha, eu pensei naquilo, eu falei, quase postei, falei, olha o absurdo que eu sonhei, né? E o cara foi pra área, eu falei, olha, já pensou agora sair um golzinho aí do Cueva com uma coevadinha? Pô, sensacional. E é profecia. Tomara, meu. Então, o gol tá valendo de qualquer forma, viu, meu? Não, tá, isso é verdade. Eu tô mais confiante que vocês, porque o São Paulo vai jogar praticamente em casa, Serra Dourada. Tem muito torcedor ali do São Paulo, Goiás, Brasília, tudo ali. Muita torcida do São Paulo ali. São Paulo. O Atlético tá pensando claramente em grana e não em salvar o Atlético, então ele já tá naquele ritmo já de Série B já, né? De fazer renda para o ano que vem. Acho que o São Paulo vai ser 3x0. Amém. Eu já tô confiantaço. 3x0 e tchau, zona. E vem Libertadores, né? Nada de zona de rebaixamento. É 3x0 e vem Libertadores. Não que esteja merecendo, mas vem Libertadores. Em primeiro lugar, agradecer ao convite através do Gil, né, que está representando a SPFcast lá na hashtag Unidos pelo São Paulo Futebol Clube. Que tá tomando carcada agora, provavelmente. Esposa, né? Você atrasou, você não foi me buscar. Um abraço pro Milton, um abraço pro Will. Valeu. Cara, quem puder dar uma olhada lá no programa, os Tricornetas, no YouTube. 13º programa que fizemos semana passada. Temos a página no Instagram e, cara, mandar um abraço, né? Minha esposa aqui me gosta, me dá uma moral, né? Minha filha é a Tricornetinha. E pra galera tricolor aí, vamos sair dessa fase aí. E obrigado pelo convite. À disposição sempre. E parabéns pelo projeto de vocês, tá? Amanhã nós vamos postar na página dos Cornetas, vamos postar depois o Giovanni vai me passar todo o link de como nós vamos achar o programa de vocês e nós vamos fazer a propaganda, porque todo mundo merece conhecer um projeto tão legal. Um ao outro, né? Exatamente. Temos que conhecer um aos outros. Perfeito. Sim, parabéns. Realmente aquela unidos pelo São Paulo mesmo, né? Exato. Tanto pelo São Paulo como a gente fazer uma base forte para a gente se unir contra a imprensa, contra adversários e tudo de ruim que vem nos atacando. Com certeza. Valeu, galera. Obrigado. Agradeço, hein? Valeu, Wagner. Prazer conhecer. A gente já te conhece. A gente já te conhece, mas fala aí. Vocês já me conhecem, né? Quem quiser acompanhar aí, eu ainda não tenho Instagram. Tenho a página do Twitter Jogo Pegado, tenho o blog, né, que é o jogopegado.blogspot.com.br. E quem quiser acompanhar, tem os textos no blog. Não faço os textos com frequência semanal, os textos eles são conforme a inspiração. E também, o que tiver tempo aí, um minutinho para ouvir um microcast, eu tenho o microcast Um por Todos, que também faço conforme a inspiração me vem. E sempre que possível aqui com vocês no SPFcast, é um grande prazer. E nos ouçam, nos divulguem, comentem, mandem perguntas, critiquem, xinguem a gente, participem. Valeu. É isso aí, eu sou o William. É sempre um prazer receber essas pessoas aqui que agregam muito ao programa. O Wagner com o seu canal,
E o Milton, com seus textos realmente fantásticos. Espero que você esteja inspirado essa semana, viu, querido? Você... Eu acho que essa semana você tem inspiração aí. E aí é muito, muito, muito bom recebê-los aqui. O programa, a audiência tá só crescendo. O programa também de divulgação tá sendo tudo fantástico. Então eu só tenho a agradecer aos ouvintes. Os feedbacks estão sendo muito bons. Essa semana a gente recebeu um feedback sensacional. Eu esqueci o nome da pessoa, menina, eu sei que é você o nome, esqueci seu nome, caramba. Mas muito obrigado pelo feedback. No próximo programa eu falo o seu nome completo e divulgo o seu Twitter, eu prometo. Então assim, é agradecer essa interação. A gente está recebendo muita mensagem de apoio, crítica, tudo. Pode mandar por e-mail, a gente responde. E a gente fica muito, muito feliz, tá? Então, que agradeço mais um programa, agradeço esses nossos convidados, e agradeço ao São Paulo também por nos dar mais uma vitória, mais uma semana de alívio, pra gente sair dessa situação que era ruim, agora tá ficando boa. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado, mais um programa feito. Aquele abraço e até a próxima. Vamos, São Paulo. Vamos, São Paulo. 51 é pingar.